Oremos. Alabado sea tu nombre, Señor, por tu gracia sobre nosotros. Nos ha bendecido con la bendición de la salvación en tu Hijo Jesucristo. Así que cantamos a ti, te damos gracias, te damos gloria, toda honra y todo honor por la sangre que vertió tu Hijo Jesucristo por nosotros. Ahí tenemos el perdón de nuestros pecados, ahí tenemos la confirmación de la salvación, ahí tenemos, Señor, la bendición de pertenecernos a tu familia, como hijos del Señor. A tener también la convicción y la certeza de la salvación de nuestro espíritu y la bendición para nuestra alma vivir aquí en medio de las tribulaciones. Alabado sea tu nombre porque tú has consolado tu pueblo, tú has asistido tu pueblo, tú has proveído de todo lo que necesitamos a cada uno de nosotros. Así nos alegramos en ti y te ofrecemos este culto de adoración a tu nombre y con perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con la serie de Eclesiastés. Ahora en el capítulo 8, versículos del 1 al 7, cuando el mundo no tiene sentido, la fe ve más allá del sol. Gracias y paz, hermanos. Buenos días. Algunos todavía por aquí, por a frente, están despertando. Sí. Es que el alma todavía está haciendo download. Mira, ya estamos en el capítulo 8 de Eclesiastés y tenemos todavía 5 capítulos por delante para concluir este livro. Vamos a leer entonces Eclesiastés capítulo 8, versículos de 1 hasta el versículo de número 17. Sí, vamos a leer todo el capítulo. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? El que guarde el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisiere hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo eso he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo
em que o homem se ensenhoreia del homem para mal suyo. Asimismo he visto a los iníquos sepultados com honra, mas los que frequentavam el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado com rectitud. Isto também é vanidade. Porquanto não se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces e lhe prolongue seus dias, contudo, eu também sei que lhes irá bem a todos que a Deus temem, los que temem ante sua presença, e que não lhe irá bem al impío, nem lhe serão prolongados os dias que são como sombra, porquanto não teme delante da presença de Deus. Há vanidade que se hace sobre la tierra, que há justos a quienes sucede como se hicieron obras de impíos, e há impíos a quienes acontece como se hicieron obras de justos. Digo que isso também é vanidade. Portanto, alabei yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma e beba e se alegre, e que isto lhe quede de seu trabalho os dias de sua vida, que Deus lhe concede debaixo del sol. Eu, pues, dediquei mi coração a conhecer sabedoria e a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque há quem ni de noite nem de dia vê sueño em seus olhos. E he visto todas as obras de Deus, que o homem não pode alcançar a obra de debaixo del sol, que debaixo del sol se hace. Por muito que trabalhe el homem buscándola, não la hallará, aunque diga el sábio que la conoce, não por isso poderá alcançá-la. Vamos orar, irmãos. Padre, graças por este texto que acabamos de ler. És tu palavra, Senhor. E diante de tu palavra, lo que nos resta a nosotros es la humildade. Es reconhecer que somos incapazes de por nosotros mismos, por nosso próprio esforço, compreendê-la sem a graça del Senhor. E por isso te pedimos, ó Deus, que nos bendiga, iluminando nossa mente e coração, para compreender o texto que acabamos de ler. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há momentos em la vida que todo parece estar ao revés, verdade ou não? Trabalhas com honestidade durante anos e vês como alguém que hace trampa recebe ascenso que tu merecias. Oras fielmente, vives com integridade, e aún assim a enfermidade chega a tu hogar. Mientras el vecino que nunca pisa em uma igreja goza de perfeita saúde. A vezes, vais ao funeral de homem que hizo muito dano em sua comunidade, e a sala está llena de flores, de elogios e de lágrimas, e te perguntas em silêncio, com vergüenza de admitirlo, ¿dónde está Deus em tudo isto? Não eres o primeiro a hacer-se essa pergunta. Um homem muito sábio que lo havia visto todo e lo havia provado todo, se hizo essa mesma pergunta mais de 3.000 anos
Lo conocemos como el predicador, el autor de Eclesiastés. Muy probablemente el rey Salomón en la etapa más madura y reflexiva de su vida. Esse homem extraordinário observou o mundo com olhos abertos, com honestidade brutal, sem medo de ver a realidade cruda. Salomão não pretendeu que todo estava bem quando não lo estava. Não pintou uma imagem buena de la realidade rota por el pecado. Salomão lo viu tal qual es, com suas injusticias, com seus mistérios, com seus poderes arbitrários e seus enigmas irresolúveis. Irmãos, Eclesiastés é um livro que muitos crentes evitam porque lhes parece demasiado oscuro, demasiado pessimista. E há um pastor brasileiro que escreveu um livro sobre Eclesiastés e o título era o livro mais mal-humorado da Bíblia. Pero em realidade é um dos livros mais valientes das Escrituras, porque se atreve a mirar de frente lo que todos sentimos, pero poucos nos atrevemos a dizer. E no capítulo 8, o predicador nos leva através de 3 realidades que todos hemos vivido. A tensão entre viver bajo autoridades imperfeitas, o escândalo de ver que a injustiça parece não ter consequências, e a pergunta de como pode um ser humano viver com alegria em um mundo que não entende. Pero, e esse é o giro extraordinário do texto, al final do caminho, Salomão não chega ao nihilismo, nem tampouco à desesperação. Salomão chega a algo mais profundo e muito mais sólido. Salomão nos leva a Deus. A um Deus que governa o que nós não podemos controlar, que juzgará o que nós não podemos resolver, e que sostiene em suas manos o que nós não podemos compreender. Hermanos, esse sermão pode ser resumido em las seguintes palavras: em um mundo onde o poder parece arbitrário, a injustiça parece triunfar e a sabedoria humana parece insuficiente, o creyente que teme a Deus pode viver com paz, obediência e gozo, porque sabe que a última palavra não lhe pertence ao impío, nem ao sábio mais brilhante, senão a Deus. E nós vamos a ver, bajo o título, quando o mundo não tem sentido, a fé que vê mais allá del sol, 3 pontos, ou 3 verdades importantes nesta manhã. A primeira, a sabedoria prudente. Saber quando obedecer e quando esperar. Segundo ponto, a fé perseverante. Confiar em Deus quando os números não quadram. Terceiro, o gozo liberador. Viver com gratitude ante lo que não puedo controlar. Consideremos o primeiro ponto, a sabedoria prudente. Comecemos por el princípio del capítulo, com uma grande pergunta retórica de Salomão, que Salomão lança como desafio: quem como sábio? Aqui não é uma pergunta que Salomão espera que tenhamos uma resposta fácil, sencilla. É uma pergunta que nos hace detenernos. A sabedoria real, diz o texto, é escassa.
é tão rara como valiosa, e quando aparece se nota. Mira que diz o versículo 1. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. ¿Han conocido a personas así? Personas cujo rostro irradia algo diferente. Não é maquiagem, não é carisma natural. Estou falando de algo mais profundo. É a paz de quem ha aprendido a viver orientado hacia Deus. Há algo em seus olhos que não se explica com facilidade. É o rosto de alguém que teme a Deus e por isso não tem medo de nada mais. Essa sabedoria, o texto nos diz, tem uma aplicação muito concreta e muito prática. Saber como viver bajo autoridade. Los versículos de 2 hasta o versículo 9 são um manual de sabedoria para o cidadão, para o empleado, para o súdito. Versículo 2 diz: te aconsejo que guardes o mandamento del rei e a palavra del juramento de Deus. Guarda o mandamento del rei, disse Salomão. E añade la razão. E a palavra del juramento de Deus, es decir, a obediência a la autoridade não é servilismo. É uma responsabilidade santa, porque há um juramento, há um compromisso delante de Deus que nos vincula a las estruturas que Ele mesmo ha estabelecido. Piénselo assim. Deus não criou o governo civil como castigo para os seres humanos. Lo criou como um regalo de sua graça, precisamente porque sem ele, a depravação do coração humano, o pecado, a natureza pecaminosa com a qual venimos ao mundo, não tinha limite algum. As instituições do governo são como a corteza terrestre que contém o fogo volcânico interior. Sem esse freno, a lava da maldade humana lo destruiria todo. Por isso, quando Salomão nos disse que obedezcamos ao rei, não está dizendo algo profundo, nos está dizendo algo profundamente teológico. Respeitar a autoridade legítima é reconhecer a providência de Deus que opera através das causas secundárias, incluindo os governantes e as instituições humanas. Pero isso é crucial. Põe lá atenção aqui. O texto não diz que obedezcamos ciegamente. O versículo 3 nos diz: não te apresures a ir-te de sua presença, nem em coisa mala persista. Há uma doble advertência no verso 3. Não huyas precipitadamente da autoridade, pero tampouco te quedes respaldando algo malo. A sabedoria sabe quando obedecer e sabe também quando dizer não. O apóstolo Pedro lo dijo com claridade em el libro de Hechos de los Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, quando disse: antes é necessário obedecer a Deus que a los hombres. Quando a autoridade humana exige lo que Deus proíbe, ou proíbe lo que Deus manda, o creyente obedece à autoridade superior, o creyente obedece a Deus.
La obediencia civil tiene límites. Y esos límites los pone Dios mismo. Ahora mire conmigo el verso de número 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Aquí el predicador dice algo hermoso. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. El creyente no experimentará. Y el corazón del sabio discerne el tiempo y el juicio. Aquí tenemos la expresión tiempo y juicio, que vale la pena mencionarle que esa expresión nos habla de algo que todo líder sabio necesita. Nos habla de discernimento del momento oportuno. Não basta saber que fazer, há que saber quando fazê-lo e como fazê-lo. O sábio não reacciona desde o medo nem desde a precipitação. O sábio atua desde a compreensão de que há tempo estabelecido por Deus para cada coisa. Em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, leemos o seguinte: someta-se toda pessoa a las autoridades superiores, porque não há autoridade sino de parte de Deus, e las que há por Deus han sido estabelecidas, de modo que quem se opõe à autoridade, a lo estabelecido por Deus, resiste. Hermanos, tanto o apóstolo Pablo como Salomão dizem o mesmo com diferentes palavras. Hablam de la autoridade humana e que a autoridade humana está inscrita en el plan de Deus. Agora mira, a autoridade humana não é perfeita. O versículo 9 nos recuerda com tristeza que há tempo em que o homem se ensenhoreia del homem para mal suyo. Pero vale decir, hermanos, que incluso o abuso de poder não escapa ao governo soberano de Deus, que tem propósitos que nós não sempre alcançamos ver ou entender. Hermanos, o chamado de essa secção do texto é a uma sabedoria madura e serena. Ni rebeldia ciega, por um lado, ni submissão servil, por el outro lado. O crente sábio sabe que vive bajo autoridades imperfeitas em um mundo caído, em um mundo roto por el pecado. E que aún assim, o Deus que las instituiu não ha perdido o controle. Hemos leído o capítulo de la Confissão de Fé de Westminster, que habla de la providência. E a providência habla del controle de Deus sobre todas as coisas. Deus atua com providência sobre todo lo que há estabelecido. Então, o sábio habla com valentia quando é necessário, espera com paciência o tempo de Deus e vive com a paz de quem sabe que o verdadeiro Rei de Reis está entronizado por encima de todo o poder humano. Agora bem, esta sabedoria prudente que acabamos de ver nos ajuda a viver bajo la autoridade. Pero, que passa quando observamos
algo que sacude nossa fé hasta los cimientos. Que passa quando vemos que os que hacen mal, el mal, não só saem impunes, sino que são honrados publicamente. O predicador lo enfrentou e nós também necessitamos enfrentá-lo. E mientras eu escrevia esse sermão, me passava na mente toda a injustiça do judiciário brasileiro. E eu pensava como os cristianos brasileiros han enfrentado esta injustiça em nosso próprio país. Passemos então ao segundo ponto, a fé perseverante. Confiar em Deus quando os números não quadram. Imagine-se essa cena. O predicador vai a um funeral. O homem que está enterrando foi alguém que hizo muito dano. Foi injusto, foi impío, viveu de espaldas a Deus e, sin embargo, o salão estava lleno. O cortejo é largo. As palavras de elogio não têm fim. E, mientras tanto, o predicador recuerda a outros, pessoas que frequentavam o lugar santo, que viviam com rectitude, que morreram e foram olvidadas. Nadie habló de ellas, nadie lhes recordou. E o predicador Salomão lo disse sem rodeios. Versículo 10, isto é vanidade. Isto é vanidade. Salomão não nega essa realidade, tampouco lo explica como se tuviera uma resposta fácil, pero Salomão nombra com honestidade brutal. Isso mesmo é o que hace um pastor fiel. Um pastor fiel não fabrica respostas baratas quando a vida apresenta perguntas difíceis. A visão de um funeral, disse Spurgeon, é uma das coisas mais saludáveis para a alma, porque nos obriga a pensar em lo que realmente importa. Luego viene o versículo de número 11. Porquanto não se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. E aqui o texto nos dá uma observação que todos hemos experimentado em carne própria. Quando a justiça se demora, algo malo ocorre no coração humano. Que é o que passa? A impunidade não é um problema solo de los tribunales. A impunidade é um problema teológico. Nos ensina que a corrupção moral se profundiza quando não há consequências visíveis, quando não há correção, quando não há disciplina. É por isso que a execução oportuna de la justiça não é só uma questão legal, sino também uma questão de saúde espiritual para toda a comunidade. Pero entonces, en el verso 12, Salomón hace algo extraordinario. Hasta aquí, Salomón venía hablando de lo que vio. Los verbos que aparecen son observei, contemplei, notei, pero agora Salomão usa um verbo completamente distinto. Não disse vi, disse contudo, eu também sei. Salomão expressa uma convicção. Não é algo que observou,
é algo que conhece com convicção de fé. Agora escutem as palavras. Contudo, eu também sei que lhes irá bem a los que a Deus temem. Los que temem ante sua presença. Hermanos, se dão conta de lo que está ocorrendo aqui, nesse momento no texto? Salomão mira a realidade visível. Impíos prosperando, justos sendo olvidados, e a realidade não cambia. Os números seguem sem quadrar, pero desde adentro, desde essa tensão irresuelta, Salomão afirma: eu sei, eu estou seguro, eu creio, não porque la veia, sino porque conhece o caráter de Deus que está em el controle de todas as coisas. Isso, hermanos, é fé bíblica, é fé genuína em la soberania de Deus, em la providência de Deus. Não é a fé que nega a contradição, não é a fé que cierra os olhos ante o dolor e sofrimento. É a fé que mira a contradição de frente e diz: Deus tem a última palavra, aunque eu não la escute todavia. E Salomão nos disse: por que tem essa certeza? O predicador nos disse: por que tem essa certeza? Porque os que temem a Deus, temem delante de Ele. Vivem com consciência constante da presença divina. Em la cocina, em el trabajo, em lo público, em lo privado. Tienen consciência de que Deus está presente. O temor de Deus, mis hermanos, não é ensinado na Bíblia como terror paralisante. O temor é a reverência santa que nasce de perceber a grandeza de Deus e que ordena toda a vida em consequência. A justiça de Deus não é uma lei automática de causa e efeito. A justiça de Deus, mais bem, é o reflejo do caráter de Deus que não pode atuar contrariamente a si mesmo. Deus ha hecho um pacto com seu povo. Deus ha dado sua palavra. E Deus não pode negar-se a si mesmo. As recompensas prometidas, as promessas de Deus, hechas a los que lhe temem, não é algo negociável. Deus não negocia suas promessas. As promessas de Deus estão fundamentadas em la fidelidade del Deus del pacto que não cambia. Lo que o predicador não resuelve, e aqui há que ser honesto, é o quando e el como. Los juízos históricos são sempre parciais. Às vezes parecem disfarçar-se de injustiça. A realidade mostra que os impíos seguem prosperando, os justos seguem sofrendo nesta vida. Pero há uma realidade, hermanos, que transcende a história presente. E essa realidade é a realidade do juízo final. Um dia, como declara Malaquias 3:18, se verá claramente a diferença entre el que teme a Deus e el que não lhe teme. Este dia, hermanos, podemos estar seguros que este dia, cada injustiça
del presente será resuelta por el tribunal de aquel que juzgará al mundo con justicia y administrará los pueblos con rectitud. El salmista Asaf, en el Salmo 73, dice: quando pensei para saber isto, foi duro trabalho para mim, hasta que entrando en el santuário de Deus compreendi el fim de ellos. Asaf, el autor del Salmo 73, vivió exatamente lo mismo que Salomão describe en el capítulo 8, que estamos considerando aqui nessa manhã. El escândalo de ver prosperar al impío mientras el justo sufre. E sabe onde Salomão encontrou a resposta? En el mismo lugar, mirando mais allá del sol, mirando al juízo final. Asaf não encontrou a resposta em uma explicação racional que resolviera o enigma, sino em la perspectiva del santuário, em la perspectiva de Deus, em la perspectiva del juízo final de Deus. E quando entramos em la presença de Deus, lo que pasa es que los tiempos cambian. Lo que parecía el éxito definitivo del impío se revela como un preludio de su ruina. Y lo que parecía el abandono del justo se revela como un preludio de su gloria. Hermanos, si hoy estás en ese lugar donde los números no cuadran, donde trabalhas com honestidade e não vês recompensa, donde oras com fé e não vês respostas, donde vives para Deus e o mundo não parece notá-lo. Este texto, este capítulo 8 de Eclesiastes te disse: não cambies tu postura, não abra mão de tu fé. Não dejes de confiar que Deus sigue no controle de todas as coisas. O predicador não disse: deja de temer a Deus porque não te sirve de nada. Disse exatamente o contrário. Eu sei que lhes irá bem a los que temem a Deus. Essa certeza não vem das circunstâncias. Viene del conocimiento de quién es Dios. Hermanos, hemos visto que la sabiduría nos enseña a vivir bajo la autoridad y que la fe nos sostiene cuando la justicia tarda en llegar. Pero el capítulo termina con algo que podría sorprendernos. Com uma visão, com uma invitação ao gozo. Como pode Salomão, depois de todo o que ha visto, terminar falando de alegria? Vamos ao terceiro ponto para ver como isso ocorre. O gozo liberador, viver com gratidão ante lo que não puedo controlar. Versículos 15 ao versículo 17. El versículo 15 comienza con una palabra en hebreo que los traductores suelen verter para alabé o recomendé. Por tanto, dice el texto, alabé yo la alegría. Pero esa palabra hebrea es la misma que se usa para alabar a Dios. No es una recomendación tibia, dudosa, es una expresión de adoración, es una doxología. El predicador no está tolerando el gozo como el último recurso disponible. El predicador Salomón está adorando a Dios a través del gozo. Y la fuente de ese gozo es sencilla. Es casi
de verdade desconcertadamente sencilla. O texto diz que não tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma e beba e se alegre, e que isto lhe quede de su trabajo los dias de su vida que Deus lhe concede debajo del sol. Em outras palavras, uma mesa, um vaso, a companhia de los que amamos, o trabalho que Deus nos ha dado, dones ordinários, cotidianos, que muitas vezes ignoramos em la búsqueda de coisas extraordinárias. Pero como pode Salomão falar de gozo aqui depois de todo o que acabamos de ler? Não existe uma contradição? Hermanos, eu diria que não. Se leemos atentamente o capítulo 8, eu diria que não se trata de uma contradição. É precisamente uma consequência lógica da fé. O creyente que ha reconocido que Deus gobierna lo que ele não pode controlar, a autoridade, a justiça, o mistério do futuro, esse creyente queda livre da tirania de ter que entender tudo, que ter de controlar tudo, de resolver tudo. E nessa liberdade pode receber os dones ordinários de Deus com mãos abertas e com um coração agradecido. Não é o gozo del cínico que diz: come, bebe e bebe, que amanhã moriremos. Não, não é a resignação del que ha tirado a toalha. É o gozo del hijo que confia em seu padre. Salomão disse, um escritor del siglo V, escreve todo Eclesiastés para levar-nos a anelar algo diferente. Não uma sombra sem substância bajo el sol, sino a realidade substancial bajo el Criador del sol. Hermanos, conhecer a Deus não consiste em entender resposta para cada pergunta difícil da vida. Consiste em vê-lo em la vida cotidiana, em compreender suas virtudes e sua compaixão em los caminhos de cada dia. E isso transforma completamente a maneira em que vives uma manhã comum. Isso cambia o desayuno com tu família. O desayuno com tu família se convierte em um reflejo da generosidade divina. O trabalho de tus manos se convierte em uma ofrenda. A conversação com um amigo se convierte em um eco de la bondade de Deus. Pero luego vienen los versículos 16 y 17. E aqui o texto nos confronta com a realidade mais honesta de todo esse capítulo. Depois de sua investigação mais diligente, depois de aplicar seu coração a conhecer a sabedoria com todo seu vigor, e o predicador era o homem mais sábio de sua geração, Salomão chega a esta conclusão: o homem não pode alcançar a obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje, el hombre buscándola no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Hermanos, yo sé que
estamos avançando em la hora, pero estamos en el final. Põe sua atenção um pouquinho mais aqui. Esto es lo que podríamos llamar de una honesta derrota del sabio. No porque Dios sea inaccesible, sino porque hay una distancia infinita entre el conocimiento finito del hombre y el conocimiento ilimitado de Dios. Nadie puede comprender a Dios exhaustivamente. Ni el filósofo más brillante, ni el teólogo más erudito, ni el predicador más experimentado. Dios puede ser conocido, pero no puede ser agotado por ninguna mente humana. Un hombre que pasó años compilando el primer gran diccionario de la lengua inglesa, Samuel Johnson, escribió en su prefacio final: vi que una búsqueda solo genera otra, que buscar no siempre significa encontrar, y que encontrar no siempre significaba conocer. Así termina todo proyecto humano de conocimiento exhaustivo, en el mismo límite que describe Salomón. El apóstolo Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 11, versículos 33 y 34, dice: oh profundidade de las riquezas, de la sabedoria y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hermanos, el apóstolo Pablo llega al mismo límite que Salomón en ese tema. No cae en la desesperación, cae en la adoración. El límite del conocimiento humano, lejos de ser una tragedia, es una invitación a una adoración, a una doxología. Cuando ya no podemos explicar mais, quando não podemos explicar mais, podemos adorar mais. E é exatamente aí, nesse lugar de humildade intelectual e dependência espiritual, onde o gozo de Salomão tem sentido pleno. Isso não é a derrota do creyente, é sua liberação. Hermanos, tú no necesitas cargar con la responsabilidad de entender los caminos de Dios exhaustivamente. Solo necesitas la responsabilidad de caminar fielmente delante de Él. El universo no descansa sobre tus hombros, tampoco sobre mis hombros. Descansa sobre los hombros de aquel que hace todo lo que quiere. E que, querendo, decidiu amar-te, salvar-te e sostener-te. Hermanos, nesta manhã hemos recorrido 3 verdades nesse capítulo 8. E agora chegamos ao lugar onde o sermão se vuelve personal. Como vivimos essas verdades el lunes por la mañana. El predicador não escreveu Eclesiastés para dar-nos respostas a todas as perguntas difíceis da vida. Salomão escreveu para ajudar-nos a saber como servir a Deus, incluso quando não temos todas as respostas. E desse capítulo 8 emergem 3 aplicações práticas que quero deixar-lhes a vocês. Aplicação 1. Vive bajo la autoridade como acto de fé, não de medo.
La obediencia a la autoridad no es servilismo, es confianza en que Dios gobierna a través de las estructuras que Él mismo ha establecido. Esta semana en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, practica la obediencia prudente que describe Salomón en ese capítulo. Actúa con integridad, habla con valentía cuando sea necesario y confía en que el Dios que instituyó la autoridad y también la supervisa y la juzgará. Y cuando llegue el momento en que obedecer a la autoridad implique desobedecer a Dios, recuerda que el creyente sirve a una autoridad más alta y que esa lealtad superior no es rebelión, es adoración. Segunda aplicación, cuando los números no cuadren, cambia la perspectiva, no la fe. Habrá momentos, quizás lo estés viviendo ahora mismo, en que la injusticia parezca ganar, en que el esfuerzo honesto no dé fruto visible, en que el impío prospere y el justo sea olvidado. Hermanos, en esos momentos, no abandones a Dios, no abandones el santuario de Dios, entra en él más profundamente, como Asaf en el Salmo 73, como Salomón en el versículo 12. Hay cosas que no se ven desde afuera del santuario. Los juicios históricos son siempre parciales. El juicio final es definitivo. Y en ese tribunal no habrá un solo acto de fidelidad al Dios vivo que quede sin recompensa. Ni un solo acto de injusticia que quede sin respuesta. Di como com Salomón, com convicção de fé: eu sei que lhes irá bem a los que temem a Deus. Terceira aplicação: recibe los dones ordinários de Deus como actos de adoração. Não esperes entender todos os mistérios de Deus para começar a viver com gozo, com gratitude, com adoração. O gozo del creyente não espera a resolução de todos os enigmas. Ao contrário, precede a essa resolução, fundado em la confiança en el caráter de Deus. Esta semana, em cada momento ordinário, la mesa, el trabajo, el abraço de alguém que amas, practica la alabanza del versículo 15. Isto es dom de Deus, isto es gracia. Transforma lo cotidiano em doxologia, em adoração. Isso é exatamente o que hace el creyente que teme a Deus em um mundo que não compreende. Adora em meio del mistério. Termino com uma imagem. Um marinheiro que navega em alto mar não pode controlar as correntes profundas do oceano, nem predecir cada tormenta que vendrá. Pero si conoce el capitán, si confía en el rumbo establecido y sabe cuál es el destino final, puede hacer la travesía con ecuanimidad y hasta con gozo. Salomón nos invita a ser esse marinheiro, não el que pretende dominar el oceano, sino el que conoce y teme a Dios que lo criou. El mundo, mis hermanos, muitas vezes não tem sentido debaixo do sol. Pero há uma fé que vai mais allá del sol. La fé que descansa em um Deus soberano, justo, incompreensível em seus caminhos e perfeitamente fiel em suas promessas. Esta fé é a fé bíblica, é nossa fé. Quem, como el sabio,
¿Y quién como Él que sabe la declaración de las cosas? La respuesta de Salomón es también la nuestra. El sabio verdadero es el que teme a Dios. Y por eso, aunque no lo entienda todo, puede vivir con paz, con obediencia y con gozo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esse texto que a lo largo desse tempo podemos meditar. E reconhecemos nossas limitações em la maneira como lutamos frente a las injusticias del mundo. Confessamos a Deus que muitas vezes nos falta esta fé que se mantém firme e gozosa, aunque não entenda tudo que se passa, aunque não tenhamos respostas fáceis para as perguntas difíceis da vida. Pero te pedimos, ó Deus, que nos ajudes a desarrollar a fé em ti mesmo, como o Deus soberano e que governa sobre todas as coisas, e incluso usa as circunstâncias secundárias para cumprir com tus propósitos. Padre, ajuda-nos em nossa incredulidade. Ajuda-nos a crescer em la fé e a desfrutar de los dones ordinários que o Senhor ha regalado a cada um de nós, e muitas vezes não hemos recebido com gratidão e com gozo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hermanos, pongámonos de pé para a bendição apostólica. E a continuação vamos cantar el Amém Triple. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, el amor de Deus, el Padre e el consuelo del Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. 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 Pode tomar assento, irmãos. Eu desejo que cada um de vocês possam desfrutar de uma bendecida semana. E quero pedir-lhes que sigamos orando por la hermana Michelle, que ha passado por um momento difícil esse viernes passado. Ha perdido o bebê que estava esperando. E, bueno, sigamos orando por ella. Los que têm o contato podem escrevê-la, ou para Max também, para seguir apoiando nesse momento de dolor. Jueves estaremos aqui avançando um pouco mais no estudo do Salmo 119 e também orando los unos por los outros. Todos estão invitados e os que não podem vir, enviem suas petições de oração, motivos de gratidão para que podamos orar especificamente por essas coisas. Bendiciones.